nada mais é que uma ação que foi realizada em 1988. E naquele ano entrou em vigor para reconhecer as terras indígenas no meio do STF. Entretanto, os grupos que foram inclusos, muitos foram excluídos, porque lá atrás, historicamente, os europeus enxutaram e mataram muitos grupos indígenas. Então, aqueles que não puderam comparecer nessa data exata perderam seu direito a uma terra. Logo, tem o artigo 232, que fala sobre as terras indígenas, que dá liberdade da prática cultural e a utilização de materiais naturais para um determinado povo, por exemplo, a prática de fazer tapioca, de barro, entre outras, até mesmo as construções são tiradas da natureza. Porém, os indígenas, eles preservam, eles não só tiram da natureza, igual muitas vezes a gente faz, por exemplo, desmata para construir moradias. Então, logo, acaba tendo um conflito de interesses, porque da mesma forma que os europeus foram e tiraram as terras dos indígenas, também teve os ruralistas, né, que começaram a cada vez mais ocupar espaço nas regiões. Então, a gente vê que, por um lado, tem interesse de progredir no PIB, e no outro, temos o ponto de vista de preservação, né, do nosso meio ambiente. Entretanto, vamos continuar sobre os prós e contras sobre o temporal. A Frente Parlamentar da Agropecuária, mais conhecida como Bancada Ruralista no Congresso Nacional, defende o chamado Marco Temporal da Terra Indígena. Sem uma data limite para a criação de uma TI, parlamentares defendem que novas terras só podem ser demarcadas para indígenas que estavam sob o território em disputa dia 5 de outubro de 1988. A bancada defende o marco temporal devido ao uso do verbo ocupam no presente, que está no artigo 231 da Constituição Federal, onde se determina os direitos à terra dos indígenas. Caso contrário, argumentam os ruralistas, aos indígenas poderiam reivindicar até a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os índios reivindicam áreas que ainda têm significado para essa organização social específica. As demandas de marcações são concretas, específicas e delimitadas sobre bem localizadas. Ninguém está reivindicando a praia de Copacabana, explica Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambientalista. Os povos indígenas são contra o marco temporal, pois defendem seus direitos primitivos à terra, porque estavam aqui antes da fundação do Brasil. O argumento do marco temporal também vai ignorar as pessoas que foram expulsas da terra quando a Constituição Federal foi promulgada, sob violência ou como resultado da expansão dos brancos nas áreas rurais e urbanas, desmatamento ou disseminação de doenças. Então, eles não poderiam estar lá naquele dia. Para os povos indígenas, determinados territórios também são uma forma direta de se conectar com seus ancestrais, manter sua cultura e enfrentar a expansão da vida urbana e rural no Brasil. O ponto de vista do nosso grupo é que essa lei não leva em conta a luta que os indígenas se encontram desde a chegada dos portugueses ao Brasil, onde perderam muitas tribos e muitos territórios. E assim como na colonização, o governo atual pretende tirar os indígenas de suas terras de direito apenas por seus próprios interesses, como desmatar essas terras para atividade agropecuária ou para qualquer outro tipo de agronegócio.